Hey pessoas, eu sou a Safira e hoje é dia de desmistificar alguns mitos que fazem parte da nossa comunidade de leitor e por alguma razão. Hoje eu tô aqui para falar de algumas regras que foram inventadas por pessoas, tiradas absolutamente do nada, que foram passadas adiante pela nossa comunidade de leitores e agora todo mundo acredita nelas fielmente e isso prejudica muita gente. Assim, no nosso cotidiano, principalmente aqui no Booktube ou no BookTok ou no Instagram literário de todo mundo, porque são regras impostas e tem brigas, os leitores brigam e questionam sobre isso o tempo todo. Eu vejo isso nos comentários, eu vejo isso em vídeos de resenha e de, enfim. A gente vai falar disso mas só falando que o cenário tá diferente hoje, porque a iluminação aqui de casa é muito melhor dessa janela pra cá. E lá onde tá a minha estante é mais escuro, então eu preferi gravar aqui, já que eu não estou mostrando os meus livros pra vocês nesse vídeo, tá? São só 4 regrinhas, assim, mitos que eu vejo que as pessoas têm com muita força, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso pra vocês. Desculpa se o óculos tá dando reflexo pra vocês, tá, pessoal? Eu tô tentando virar a cabeça assim pra não dar, mas... enfim, primeiro, não existe um número mínimo de leituras pra você ser considerado um leitor. Para ser um leitor, precisa gostar de ler. Ponto. Gente, isso parece muito óbvio, muito besta, mas as pessoas elas estão achando que se elas ficarem semana e até meses sem ler, por causa do trabalho, por causa da faculdade, por causa da vida de adulto, por causa de ressaca, por causa de não querer ler, elas são menos leitores. Tipo assim, se eu não leio 50, 80 livros por ano, eu não posso ser considerado leitor. E eu não sei de onde a gente tirou isso em nós, mas que eu já tive essa mentalidade, tipo assim, mas eu não leio tanto, então eu não sou leitora. E tipo assim, leitor é quem gosta de ler. Ponto. Gosta de ler? O seu ritmo de leitura é um livro por mês? Você é leitor, parabéns. O seu ritmo de leitura é um livro por semana? Você lê um livro por dia? Ótimo, que bom que você tem tempo e disposição para isso. Mas a gente tem uma rotina, a gente tem uma vida, não é sempre que a gente vai pegar um livro, sentar e ler 500 páginas num dia. Às vezes por causa da leitura, às vezes por causa da gente, às vezes por causa de fatores externos. Mas você não é menos leitor porque você não lê a quantidade de livros que uma outra determinada pessoa. Esse aqui é muito polêmico porque vira e mexe eu vejo esse debate, principalmente em vídeos de Bookshelf Tour. Eu vejo muitas brigas em relação a isso, mas eu vou falar. Não existe, de verdade, uma regra de quantos % a sua estante de livros precisa estar lida para você comprar mais livros. Gente, isso é uma briga que eu vejo em todo Bookshelf Tour, de qualquer youtuber. As pessoas embaixo falando, nossa, mas você quase não tem livros lidos. Ou, nossa, mas a sua estante tá muito não lida pra você comprar mais. Unboxing, vídeos assim também tem muito desse tipo de comentário. E assim, gente, isso é uma opinião que varia de pessoa pra pessoa. Para algumas pessoas faz muito sentido uma estante que não esteja totalmente lida, que esteja com muitas opções de livros não lidos. Eu acho que é em Humberto Rosa... Eu não sei se foi num livro ou num autor que disse isso. Uma estante pouco lida tem muito potencial de leitura, sabe? Tem muita opção de leitura nova, tem muito universo novo para ler, para conhecer. E tá tudo bem se você pensa assim, se você não quer ficar com livros na sua estante que você já leu, se você passa para frente e quer ter uma estante de livros não lidos para ter mais opção para ler, sabe? É um direito totalmente seu. Agora, se você é uma pessoa, assim como eu, que gosta de, além de ler, colecionar livros, ter livros na estante lidos, livros que você gosta, livros que marcou a sua vida, e eu, particularmente falando, fico muito ansiosa se muita parte da minha estante não foi lida. Eu quero ler, me dá muita ansiedade. Então, igual entrar numa livraria, tem muitos livros que eu não li, isso me dá ansiedade, dá vontade de eu ler tudo isso. Então, pra mim, faz muito sentido uma estante com obras que eu gosto. Eu partilho da opinião que eu quero na minha estante ela ter mais ou menos 80% dela lida sempre. Porque pra mim faz sentido ter comigo obras que me impactaram, que eu gostei de ler. Eu, além de leitora, sou uma colecionadora de livros, então pra mim isso faz muito sentido. E tá tudo bem, eu vejo muitas pessoas criticando, nossa, pra que você vai ter na sua estante um livro que você já leu e não pretende reler?
porque eu quero. Eu adoro pessoas que gostam de ler, vir aqui em casa, ou pessoas até que não gostam, mas olham um livro na estante, pegam ele, me perguntam sobre aquele livro e eu saber falar sobre ele, saber daquele universo, poder indicá-lo, poder não indicá-lo. Eu não empresto meus livros, eu não faria isso, mas eu gosto de falar sobre eles e conhecer as histórias que estão ali. Então, pra mim, isso faz muito sentido e pra muita gente não faz e tá tudo certo, gente. Não tem uma regra sobre isso. E por causa disso, eu já entro para o terceiro mito. Você não precisa se livrar de um livro, tirar um livro da sua estante só porque você não vai ler, só porque você não gosta dele, ou só porque ele tá muito tempo parado na sua estante. Gente, a sua estante de livros é uma coisa muito única, é uma coisa muito sua, sabe? É o seu dinheiro, é o seu tempo, é o seu investimento. Então, você pode ter um livro na sua estante simplesmente porque a sua estante você quer. É muito óbvio isso, mas constantemente a gente fica mal dos youtubers ou das pessoas ficarem limpando a estante, tirando aquela porrada de livros parados, encalhados e que não vão ler nunca, e se deram conta de que não vão ler, e aí eu fico olhando pra estante e fico assim, mas eu não quero tirar. Não tira! Tá tudo bem você não tirar, a estante é sua, faça o que quiser. E o último absurdo que eu escutei, aliás, eu não escutei, eu li isso em algum lugar, não sei se foi no Instagram, eu fiquei muito triste. Mas aí depois eu falei assim, ah não, eu não aceito isso. Que é, você só pode chamar o seu espaço pessoal de livros de biblioteca a partir dos 1000 livros. Gente, quem foi que inventou essas metas? Quem foi que inventou essas mentiras pra torturar a gente? 1000 livros são muitos livros pra gente ter. Assim, eu particularmente acredito que a nossa biblioteca pessoal é a nossa coleção de livros. É a coleção que faz de você o leitor que você é, sabe? É única, cada um tem uma biblioteca, cada leitor tem a sua biblioteca, mesmo que seja uma coleção pequena, porque é única, reflete o que você gosta, o que você acredita, o que você gosta de ler, enfim. Tem toda a sua história, as suas experiências, tem tudo. É muito íntimo, muito pessoal, é muito único. Então, pra mim, é muito óbvio que não precisa ter 1000 livros e que é um jeito legal de chamar de biblioteca, sabe? Porque é como se fosse algo nosso, tipo, a Biblioteca da Safira é uma coleção de livros que representem a Safira, de alguma forma, né? Não porque, assim, a gente lê um monte de livros de serial killer, não que aquilo me represente, mas os meus interesses, por exemplo, que eu gosto de ler e tudo mais. Então é muito ruim essa ideia de que a gente não pode chamar a nossa coleção de biblioteca. Eu tenho 100 livros e eu chamo de biblioteca se eu quiser. Gente, esse foi um vídeo mais pra gente não se cobrar tanto, não se comparar tanto com outros leitores, não se comparar tanto com os youtubers que a gente gosta. Temos visões diferentes, opiniões diferentes, estantes diferentes, quantidade de leituras, livros e ritmos literários diferentes. E tá tudo bem, isso não faz de você um leitor pior ou melhor do que os outros, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se assistiu até aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Beijos, fiquem com Deus!